Falemos um pouco então sobre a derivada da função composta. Considera que tens a composição indicada aqui. Temos o nosso input x, ele é aplicado a uma função f, portanto ela calcula um valor intermédio de f de x, e depois o nosso valor f de x é o input para a função g, e portanto temos aqui a função g após f dada pela expressão que aqui está. O que nós queremos saber aqui é qual é a derivada da função g após f. Portanto, queremos saber calcular esta expressão que aqui está. Ora, uma coisa que podes ver aqui é que a derivada da função g se obtém da seguinte forma. Imagina que tens aqui um x e, portanto, que tens aqui um f de x e que tens aqui a correspondente saída, e depois que nós variamos um pouco o nosso x, o nosso input, vamos x mais um pequeno h, e a nossa função intermédia, em vez de ser f de x, vai a ser f de x mais h, e a nossa função à saída, em vez de ser g de f de x, vai a ser g de f de x mais h. A derivada quem é? É o limite, quando h tende para zero, da variação na nossa saída, que é g de f de x mais h, menos g de f de x, portanto, a quantidade em que variou a nossa saída, a dividir pela variação na nossa entrada, que é h. Portanto, o que nós... que se nos coloca é calcular este limite. Eu vou deixar para outro vídeo uma demonstração detalhada de que este limite que aqui está vai dar este, mas vou dar uma explicação intuitiva ou resumida porque que é assim. Tu repara aqui uma coisa, quando o x varia aqui, a função f está a variar, varia porque a entrada dela varia aqui em torno do ponto x, varia de f de x para f de x mais h. Quando uma pessoa olha para a função g, a entrada da função g não varia entre x e x mais h, a entrada da função g varia entre estes dois, varia de fx para f de x mais h. Então, o que tu podes ver aqui é que, se calculares o limite, a derivada da função f, como é que a gente faz? Calcula o limite de f de x mais h menos f de x sobre a variação de x, h. E esta é a derivada da função f em x. Aqui, no que toca à função g, nós estamos a calcular a variação de g, que é o que tens em cima, relativamente à variação de f. Portanto, se chegarmos aqui a esta expressão e a gente fizer assim, a multiplicar e a dividir por ΔF, vou por aqui ΔF, ok? Não a estamos a alterar, estamos a multiplicá-la e estamos a dividi-la pela mesma expressão. Observa como é que este limite fica. O limite quando h tende para zero. E agora ponho g de f de x mais h menos g de f de x sobre h a multiplicar por ΔF sobre h. Portanto, temos aqui esta expressão a dividir por ΔF, que é o que está aqui. Eu aqui não pus isto bem, queria pôr aqui ΔF, ok? Então, resumindo, temos esta expressão de cima a dividir por ΔF, que é o que tens, podes ver aqui, e depois esta ΔF dividido por h. Ora, quem é o h? O h é o delta x, ok? O h que temos aqui é o delta x. E, portanto, nós temos este limite é a derivada da função g calculada no ponto f de x, porque a variação de g é contra valores de função f.
Ao passo que aqui temos o ΔF sobre ΔX, que é isto. Portanto, temos o f' de x. O produto por f' de x. Então, a derivada da função composta, resumindo, se olhares aqui para a expressão com cor preta, que é a mesma que esta, é a derivada da função f calculada no ponto x vezes a derivada da função g calculada no ponto f de x. Vamos agora, com alguns exemplos, tentar perceber o que é que significa esta regra da derivação. Considere então a derivada da função 3x à quinta. Ela é a linha D do nosso exercício 229, na ficha número 2. Então, se nós tivéssemos só x à quinta, a derivada era 5x elevado a 5 menos 1, que é 4. Ok? Mas não é isto que a gente tem. Então, o operador de derivação, o que é que ele vê? Ele vê 3x à quinta. Vê isto assim. E quando queremos calcular o valor desta expressão para algum x, a última operação a ser efetuada é a potenciação com o expoente 5. Primeiro multiplicamos o x por 3, depois o que der elevamos à quinta, e este elevar à quinta é a última operação. Ora, então, o operador de derivação, o que é que ele pensa? Entre aspas, pensa, estou a derivar uma potência. E ele faz assim, 5 vezes 3x elevado a 5 menos 1, mas depois multiplica aqui pela derivada da base de 3x. Porque repara o seguinte, tu podes encarar a função que está aqui como a composta de uma função f igual a 3x por uma função g igual a x à quinta. Se passares o 3x para o argumento da função g, obtens o 3x à quinta. Então, repara o que é que aqui está feito. Está feita a derivada da função f, o f', está aqui, a derivada do 3x, que é a nossa base. E aqui o que é que tens? Tens a derivada da função g, que é x à quinta, calculada neste valor, ou seja, calculada no valor da base. E, portanto, temos aqui uma aplicação da derivada da função composta. E isto o que é que vai dar para nós? Em que é que resulta? A derivada de 3x é 3, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 3x à quarta. Dá isto assim. Se quisermos ainda simplificar esta expressão, 15 vezes 3 à quarta vezes x à quarta. E temos aqui o resultado da expressão da derivada da função na linha D. Vamos ver mais alguns exemplos para interiorizar melhor a aplicação da derivada da função composta. Temos aqui o caso da linha E. Ora, o que é que o operador de derivação vê aqui? Ele vê que a última operação efetuada quando se quer calcular isto para algum x é a raiz quadrada. Então, o que é que o operador de derivação pensa? Vou derivar uma raiz quadrada. E a raiz quadrada, recorda, a derivada, se a base for apenas x, é derivada como 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Então, o que é que este operador faz? Faz uma mímica disto. 1 meio vezes a base, que agora é 2x à quinta em vez de ser só x, mas vamos replicar esta fórmula. Portanto, se soubermos escrever a derivada de uma raiz quadrada, também sabemos escrever a primeira parte desta fórmula. E agora o expoente é 1 meio menos 1, 1 meio menos 1, podemos já pôr menos 1 meio. Mas agora, aqui dentro não temos x, portanto, pomos a derivada da expressão que substitui x. Ok? Repara como aqui, se tu quisesses, se quiseres pensar numa fórmula geral para esta operação, podes pensar assim, a derivada
u elevado a 1 meio, em que este u é uma expressão em x qualquer, é igual a 1 meio, u elevado a menos 1 meio menos 1, portanto menos 1 meio, podemos pôr assim, vezes u'. E neste caso o u significa a base, que num caso é x, no outro é 2x mais 5. Bem que se tu derivares o linha aqui, calculas a derivada de x dá 1, portanto, escusado pô-la cá, mas no caso em que a base não é x, nós estamos a usar a derivada da função composta a aplicar esta fórmula que vimos acima. Então, se a nossa expressão for esta, que aqui está, a derivada só fica calculada quando a nossa expressão já não tiver linhas, mas tu vês que ainda temos aqui uma linha, portanto isto fica 1 meio de 2x mais 5 elevado a menos 1 meio, e aqui a derivada de 5 é 0, a derivada de 2x é 2 vezes 2. Este 2 podemos cancelar com este que aqui está, e fica 2x mais 5 elevado a menos 1 meio, ou, se quiser, 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 5. Esta função é a derivada desta que aqui está. Antes de resolvermos aqui o exemplo da linha G, eu queria que tu percebesses de uma forma mais sintética o significado da derivada de uma função composta. Então, por exemplo, se tiveres x ao cubo, já sabes que a derivada é 3x quadrado. Se em vez da base x tiveres qualquer outra base, por exemplo, 2x mais 1 ao cubo, se tiveres isto, tu podes encarar sempre esta expressão como a composta de 2x mais 1, primeiro, seguida do cubo de x. E, portanto, o que é que o operador de derivação vê aqui? Ele vê a última operação que se efetua para calcular o valor desta expressão para algum x, é elevar o 2x mais 1 ao cubo. Então, ele pensa, entre aspas, estou a derivar um cubo. E um cubo derivo como 3, 2x mais 1, 3 menos 1. Ok? Deriva, é a expressão análoga a esta. Só que temos que considerar sempre a multiplicação pela derivada da nossa base, que faz o papel deste f', que aqui está, porque podes encarar esta função aqui como a composta de 2x mais 1 com x ao cubo. E, portanto, no nosso caso, a derivada de 2x mais 1 é 2. Aqui, a derivada é 2. E nós podemos continuar no nosso cálculo. O 2 que aqui dá vezes este 3 dá 6. Portanto, 6 vezes 2x mais 1 ao quadrado. Enfim, agora na linha G, y', espero que possas fazer uma pausa e tentar resolvê-la antes de ver como é que é. É a derivada desta expressão que aqui está. Quando queremos calcular o valor desta expressão para algum x, como é que a gente faz? Primeiro calcula isto tudo. Imagina para x igual a 2. 4 vezes 2, 8 e 5, 13. E depois a última operação é uma potenciação de base E e do expoente que aqui deram. Portanto, esta derivada, operador, derivação, pensa, estou a derivar uma exponencial de base E. E a derivada da exponencial de base E é a própria exponencial. A derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Portanto, o nosso expoente neste caso é este. Mas temos que recordar aqui de multiplicar pela derivada do expoente. Pela derivada do termo
que substitui x. E, portanto, o que vai dar para nós aqui é a derivada de 5 é 0, a derivada de 4x é 4, 4 é elevado a 4x mais 5. Obtivemos uma expressão que já não tem nenhuma linha, portanto, este é o nosso y'. E aqui em baixo, na linha H, estamos a derivar aqui com o operador derivada V. Qual é a última operação a ser efetuada aqui, se quiser calcular o valor desta expressão para algum x? Bem, tenho que tomar esse x, substituí-lo aqui, calcular o valor desta expressão, e a última operação a ser feita é o ln do que der. Portanto, este operador age como se estivesse a derivar um ln. E a derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, este operador põe 1 sobre 2 menos x ao cubo. A expressão que está a substituir o x aqui. Mas depois considera o produto pela derivada da expressão que substitui o x. Derivada desta. A derivada de 2 é 0, a derivada de menos x ao cubo é menos 3x², portanto, menos 3x² sobre 2 menos x ao cubo. Este é o nosso y'.